som. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Manhã de glória, uma manhã de poder. Uma manhã que Deus, Ele está aqui. Deus está aqui para te abençoar, para te libertar, para te colocar em liberdade. Amém? Glória. Deus, Ele é fiel. Aumenta um pouquinho o meu som aí. Minha voz já foi embora. Glória a Deus, tá bom. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Aleluia. Que você não deixa escapar essa atmosfera de fé. Amém? Deus quer fazer algo na tua vida. Segunda Reis, capítulo 4. Diz o texto assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabe que ele temia o Senhor. É chegado o Criador para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tu tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe-te à parte as que tiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela os enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. E ele disse: vai, vende o teu azeite, a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Amém? Pai querido e Pai amado, Senhor, podemos sentir, Senhor, que verdadeiramente a tua glória está aqui, neste lugar, Senhor. Vem derramar, Senhor. Vem curar, vem, Senhor, libertar, vem, Senhor, que essa palavra, Pai, venha fluir um grande efeito para a qual o Senhor o designou. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoa a minha vida, para que eu possa, através do Teu Espírito, manifestar a Tua palavra, aquele coração que está triste, aquele coração magoado, aquele coração, Senhor, que já perdeu a esperança e está querendo parar. Meu Deus e meu Pai, vem, Senhor, vem me usar como instrumento vivo nas tuas mãos, Senhor, e abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a palavra do Senhor. Esse texto é um texto bem conhecido. Já ouvi essa mensagem por vários pregadores. Mas quando o João me perguntou mandou me perguntar se eu podia trazer a palavra, eu falei que podia, sim. E depois, lendo esse texto, eu descobri dentro dele várias situações. Então, essa mulher pela qual a palavra de Deus está falando, não vem o nome dela. Então eu botei mulher sem nome.
Então essa mulher é eu, essa mulher é você, que nós vamos, dentro do capítulo do texto, fazer dele uma força de fé para que nós possamos sair daqui, não da forma que a gente entrou, mas revestida de poder, de autoridade do Espírito Santo. Amém? O que podemos tirar desse texto? Essa mulher estava vivendo uma situação de morte, de dívida, de desemprego, credores à sua porta, pronto para levar seus 2 filhos. Essa mulher não tinha saída. Então, quando toda essa situação, morte, dívida, desemprego, bateu a porta dela, ela estava totalmente triste, abatida, porque ela estava passando por um processo de viuvez. O marido dela morreu e ela estava numa situação de luto. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ela se deu com toda essa situação que veio sobre ela, ela ficou desesperada. Ela ficou pensando: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho mais marido, eu tenho meus filhos, e a única coisa que eu tenho é meus filhos, e agora eles estão querendo levar meus filhos. Não foi eu que fiz a dívida, quem fez a dívida foi meu marido. E certamente ela começou a questionar uma porção de coisa. Mas, irmão, a mulher sábia, a palavra de Deus diz que ela edifica a casa. Amém? E essa mulher, cheia de tantos problemas na vida dela, ela teve hora que ela parou. E ela pensou: meu marido servia o profeta. E ela falou: eu vou ao profeta. E ela chegou lá e falou para ele: meu marido te servia. E agora nós estamos passando por essa necessidade. E o profeta falou: o que tu tens em casa? E ela disse: sua serva não tem nada. E ele falou: a não ser uma botija de azeite. Tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Irmão, eu quero dizer para você nesta manhã que essa mulher tinha tudo. Ela tinha tudo, ela tinha um azeite. O azeite é que vai fazer a diferença na minha vida e na tua. O marido dela deixou ela muito bem, porque não é bens materiais. Nós estamos vivendo um tempo que nós não podemos mais ficar com essa visão de muita coisa. Por quê? Porque os noticiários estão trazendo contra nós várias notícias ruins. O tempo agora é de buscar o Senhor. O tempo agora é de clamar o Senhor para você e para os teus vizinhos, para o teu bairro e para essa cidade. Amém? Glória a Deus. O estado de viuvez não deixava ela ver a saída. E ela começou a ficar desesperada. Por quê? Ela ficou sendo pressionada pelas contas. Ela ficou desesperada pela situação que ela estava vivendo. Uma situação de confusão. A cabeça dela estava totalmente embaralhada. Mas essa mulher, ela tinha um referencial que nós temos, que é o Espírito Santo. Irmão, que tem o Espírito Santo tem tudo. A palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. E se ele te prometeu, ele vai cumprir a sua palavra. Você pode aplaudir ele, porque ele está aqui. Essa mulher, ela tinha um espírito excelente. Ah, irmão, não é qualquer um que tem um espírito excelente. E esse espírito excelente, ele está na tua vida. Saia daqui com esse presente. Não largar ele por nada, porque ele é a tua salvação.
ela era esposa de um discípulo de Jesus. Olha que maravilha. Quando Jesus salva o homem e a mulher, né? 2 discípulos. Ele é discípulo de Jesus, ela também é. O discípulo é todo aquele que segue as pisadas do mestre. Ela lembrou e ela parou. E ela foi ao profeta. Ela olhou para os montes, de onde vinha o socorro dela. E ela se lembrou que ela tinha direitos adquiridos. Valores adquiridos por Deus. Aleluia. Ela era herdeira. Ela era filha. Ela era sacerdotisa. Nação santa. Povo e exclusividade de Deus. Essa mulher tinha tudo, irmão. Essa mulher tinha tudo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ela tomou a decisão, ela se levantou. Ela tirou aquela roupa de viuvez, falou assim: o quê? Meu marido morreu e quem tem que tomar a norma da casa sou eu. E então ela tirou aquele luto, ela rasgou aquelas vestes, botou veste nova e foi à luta. Aleluia! Ela usou a soberania de Deus, o domínio, a autoridade, e ela partiu para dentro do problema. Ah, irmã, e quantas vezes nós não estamos assim? Quantas vezes nós nos encontramos com esse tipo de problema? A mulher que tem o azeite sobre a sua casa pode mover o coração de Deus e viver o sobrenatural na sua vida. Leva esse azeite para dentro da tua casa. Leva para você ser o referencial de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O estado dessa viúva ia além do azeite. Sabe por quê? O azeite que ela tinha foi extraído da oliveira. Ele precendia o Pai das luzes, fé no teu coração. Quem tem azeite tem referencial. Aleluia. O azeite, ele tem soberania de caminhar por cima. Ah, irmão, quando eu li esse texto, falei assim: meu Senhor, me dá essa ousadia dessa mulher. Irmão, quando ela tirou aquela roupa, aqui colocou roupas novas, que ela partiu para dentro do problema, a solução foi resolvida. Aleluia. Ela viu que aquele azeite tinha valor. Quem tem azeite tem referencial. Quem tem azeite caminha de cabeça erguida por cima. Aleluia. A palavra de Deus diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você não vai ser atingido, porque você está no alto, você está diante do problema que está lá embaixo, mas você está aqui em cima. Nós temos que caminhar por cima. Nós temos que colocar o problema debaixo dos nossos pés. E saber que nós somos herdeiros. O problema é que nós esquecemos quem nós somos. Nós não tomamos a ousadia daquilo que nós temos para enfrentar o problema. Aí a gente perde o equilíbrio. E é isso que o diabo quer. O diabo quer que tu perde o equilíbrio. Perder o equilíbrio, ele entra. Soberania. Aleluia. Quem tem azeite tem soberania. Caminha por cima. O homem e uma mulher de Deus é transformado pelo poder de Deus. Tem ação de conquista. E ela foi negociar. Querido, eu vou dar um testemunho aqui que eu já dei há muito tempo. Talvez os antigos sabem. Eu, antes de comprar esse carro, essa Palio, eu tinha um Fusquinha. Eu rodava com aquele Fusquinha para tudo quando era lugar.
Então eu era conhecido com a moça do Fusquinha Azul. Irmão, mas eu andei muito com aquele carrinho. Uns 10 anos eu andei com aquele carro. E um dia, um rapaz lá perto de casa, ele era viciado em droga, e ele bateu lá no portão e falou assim para mim: Olguinha, você pode me emprestar o teu pneu do carro? Aí eu falei, pensei na hora, eu embaralhei, mas depois eu pensei, poxa, ele é vizinho, anda aqui. Ele falou assim, que eu quero pegar uma mercadoria lá embaixo e eu vou levar o meu pneu para encher. E eu, irmão, naquela bondade de confiança, eu dei o estepe do carro para ele. E ele saiu, eu estou contando que ele fosse buscar a mercadoria dele mesmo. Ele pegou o meu pneu e vendeu para comprar droga. E eu estou esperando ele voltar, né, para me devolver o pneu. Aí, ele não apareceu. E eu fiquei preocupada. E o meu marido, ele parece que tem sexto sentido. Meu marido, ele vai vasculhar tudo para depois fechar as portas para dormir. E a primeira coisa que meu marido fez foi ir no carro. Olhou o carro e tal. Aí foi ver onde é que estava o estepe. O estepe não estava lá. Ele chegou e falou assim, Olga, cadê o estepe do carro? Aí eu falei assim, filho, sabe o que foi? É que o filho do vizinho aí, ele veio pedir se eu podia emprestar para ele, que ele ia encher o pneu do carro dele. Aí ele falou assim, olha, eu vou te dizer uma coisa para você, estepe não se empresta para ninguém. Porque andar sem estepe é andar na furada. Porque você sabe muito bem que se acontecer alguma coisa contigo no meio da rua, você está ferrado, porque tu está sem estepe. Porque com o estepe, se o carro parar, qualquer um bota para você, mas sem. E outra coisa, eu quero esse pneu, aí meu marido começou logo a falar, eu quero esse pneu amanhã, tantas horas, ele tem que devolver, ou então ele dá um jeito e compra um outro. Irmã, eu fui dormir com a minha cabeça pensando, o estepe de Fusca era barato. Aí eu fiquei pensando, e ele saiu e ainda falou assim para mim, olha, vai lá na casa do pai dele, e eu quero o pneu de volta. E meu marido faz questão por qualquer coisa. Aí eu fui, né? Orei de manhã, quando eu acordei, falei, Senhor, esse rapaz é viciado em droga. Se o meu marido for lá questionar isso, vai dar uma confusão. Então, Jesus, me reveste, me dá a unção do teu Espírito, para que eu possa ir lá e negociar com ele. Aí eu fui, e do jeito que meu marido falou comigo, eu falei com ele. Falei assim, Carlinhos, o negócio é o seguinte, teu filho foi lá, me pediu o empréstimo do meu carro, e até agora não me entregou. Meu marido falou que até tantas horas ele quer esse pneu lá em casa. Aí o pai cobria todas as diferenças desse menino. Ele comprou um estepe de um outro vizinho lá que estava vendendo, e foi lá e me deu o pneu. Irmão, estou contando isso porque essa mulher aqui, ela recebeu poder de negociação. E Deus quer te dar esse poder de negociar dívida. Não é entrar no desespero, é você negociar. Ou você vai e divide em várias prestações, em 12 vezes, divide a dívida que tu deve, mas vai negociar, não deixa acumular dívida. Foi o que essa mulher aqui fez.
ela recebeu ação de conquista, ela negociou, ela foi ao profeta. E ela indo ao profeta, ela viu que a orientação que ele deu era uma orientação sadia. E ela foi para casa, pegou o azeite que ela tinha e ela dividiu com os vizinhos. Irmãos, há coisas na vida da gente que nós temos que dividir. Ah, mas eu não posso, isso aqui é muito precioso, eu não posso emprestar, não estou falando para tu emprestar. Mas é para você dividir. Ser uma pessoa solidária. Falei aqui da outra vez. Tem amor, o amor tem que estar no nosso coração. Porque ele encobre números de coisas que a gente acha que é difícil. Querido, eu quero dizer nesta manhã, a sensação que às vezes a gente sente pela dívida e pelas tribulações, vem uma sensação de medo. É ou não é? Amém ou não amém? Não é uma sensação de medo que vem? Como é que eu vou pagar isso? Mas nós temos que ter a atitude de um vencedor invicto. Conforme eu falei, dívida, a gente negocia e paga. Não é ficar desesperado. É você dizer, passar para outra pessoa a tua situação. E outra coisa, se tu não pode pagar, dá uma satisfação a quem tu deve. Vai lá e fala com ele, ó, fulano, negócio, estou te devendo tanto. Eu não posso te pagar agora. Tu tem algum serviço aí que eu possa fazer, que a gente possa bater na dívida? Mas existe vários. Existe várias formas de você sair das situações. Essa viúva, ela saiu para poder negociar o que ela tinha. Ela saiu, encheu as vasilhas, espalhou pelos vizinhos, sobrou azeite, ela vendeu, ainda adquiriu a sobra. Jesus é assim. Jesus, quando ele nos dá ação de multiplicação, é do nada que ele faz você existir tudo. Aleluia. A oração, ela tem poder. Ela tem poder de levar cada um de nós a uma vida sobrenatural. Aleluia. Quem tem o referencial tem tudo. Louvado seja o nome do Senhor. A sensação que vem é o medo, mas nós temos que ter atitude de vencedor invicto. O Filho de Deus não para diante dos desafios. O Filho de Deus, ele não corre a luta, mas ele vai estudar na palavra uma saída. Sabia que Deus fala através da palavra? Quando nós estamos precisando na situação mais difícil, se tu for orar, Deus te dá a palavra do jeito que você precisa. Jeremias 29, versículo 4 e 7 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos exilados: o que eu desportei de Jerusalém para a Babilônia. Isso é Jeremias falando. Edificai casa, habitai nelas, plantai pomares e comeis o fruto, multiplicai-vos e não diminuais. E procurar a paz da cidade, orar por ela ao Senhor, porque na sua paz nós teremos paz. Então, irmão, nós vemos aqui Jeremias falando que é para a gente edificar a casa, comprar casa, comer dos frutos, comer dos frutos e multiplicar e não diminuir. Irmãos, eu tenho assim acompanhado o noticiário, né, lá desse país que está em guerra.
E eu tenho observado as pessoas, né, que estão saindo e que estão indo para outros lugares, alguns têm parente, outros não. E a cidade toda destruída. E tem irmãos nossos lá. Tem irmão nosso lá. Jeremias que fala que é para a gente edificar casas e habitar nela. Plantai pomares e comei dos frutos. Multiplicai e não diminuísse. Isso é uma palavra profética para mim e para você. Por quê? Porque se você orar pela cidade, orar e o Senhor te dará paz. A cidade e nós também teremos paz. Vamos fazer o que essa mulher fez. Parar, se lembrar e ver quem nós somos. Deus traz vários pregadores aqui, falando de ação de conquista, né? De multiplicação, que você vai conseguir, vai mesmo. Vai porque Deus é fiel, Ele garante na sua palavra. Mas eu lendo esse texto aqui, meu pensamento foi lá nesse país lá que estão em guerra. E lá a cidade está toda destruída. E essas famílias que estão procurando, né, abrigo para os sobreviventes, saiu porque a cidade acabou. Eu fiquei analisando. Teve um que deu chorando e ele falou que ele tinha comprado a casa, edificou a casa e agora o inimigo veio e cessou. Não tem mais casa, não tem mais ninguém. E eles agora, o que eles vão fazer? Irmãos, nós temos que orar. Nós estamos orando muito pouco. Nós temos que orar. Toda vez que você lembrar desses teus irmãos que estão lá, você levar uma oração a Deus. Está chegando muita coisa lá para eles, mas não dá, irmão. Principalmente a água. Não dá, não. E eu fiquei assim pensando, né? E trouxe assim para nós, que eu falei assim, poxa, eu moro em casa própria, né? Graças a Deus, Deus me abençoou, comprei. Você também, tem algumas aqui que moram em casa própria, né? Você já pensou? Aconteceu um lance desse, aonde nós moramos, o que nós vamos fazer? Se nós não tivermos uma fé alicerçada na palavra do Senhor. É motivo de nós orar, de nós buscarmos o Senhor. E eu trouxe aqui uma ilustração de umas duas mulheres, Agar e Abigail. Abigail, quando ela soube que Davi estava vindo, os seus cavaleiros, para matar o marido dela, ela preparou uma mesada, né? Preparou tudo que... E ela pensou assim, talvez se eu vou falar com ele evita, tira o pensamento dele de matar o meu marido. E essa mulher assim fez. E olha que a Bíblia diz que o marido dela era muito estressado. E ela foi até Davi e apresentou. Falou assim, eu apresento aqui o que ele queria que eles fizessem pelos homens deles. E evitou o marido de uma cilada. Se ele morreu por outras coisas, por Davi não. Amém? Outra mulher também que me chamou muita atenção foi Agar. Agar, Abraão chegou de noite e de manhã, pela madrugada, ele dispensou a escrava com seu filho. E ele botou pão e água e mandou Agar embora.
Irmão, H saiu, não falou nada. Ela não tinha expectativa de nada. Ela saiu com pão e com água. E ela foi para o deserto. A Bíblia diz que ela foi para o deserto. E chegou lá no deserto, ela foi lá, botou o filho dela numa distância lá e saiu e veio para cá. Ficou observando o que iria acontecer com o menino lá. E ficou aqui de cabeça baixa, talvez chorando, o menino chora de lá, ela chora de cá. E aquela, sem saber para onde ia. De repente Deus chama por ela. Agar, o que tu está fazendo aqui, Agar? Eu ouvi o choro do menino. E quando ela abriu os olhos, ela viu um poço de água que Deus estava providenciando para eles. E ele estava no deserto. Sabe o que acontece quando a gente estamos em plenas situações difíceis? É a gente se levantar. Deus quer te ver não sentada e não deitada, mas de pé para você receber a bênção que Ele tem para te dar. E Ele quer que tu ande de pé, e depois Ele quer que você corre, porque tem situações que tu tem que correr. E depois que tu correr, que não tem mais para nada para onde você for, Ele vai te dar asas para você voar. Aleluia! Ele vai te dar asas para você voar. Porque Deus é aquele que não entra em projetos falidos. A gente entra. Mas Deus não, Ele nos tira de projetos falidos. Mas, querido, nós temos que ter posição de soldado invicto. Deus quer te ver de pé. Deus quer me ver de pé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A água que Deus deu para Agar foi a água da vida. Muitas das vezes as pessoas não entendem. Como é que pode o marido, a mulher era uma escrava dele, agora ele despede ela só com pão e com água? É claro. Ele deu o pão e deu a água, porque o pão é o pão vivo que desceu do céu e a água é Jesus Cristo. Ela estava suprida de tudo, só que ela estava de cabeça baixa. Deus não quer que ninguém ande de cabeça baixa. Você é um vencedor invicto. Deus te deu todas as armas para você batalhar, para mim e para você. Para a gente batalhar e saber também discernir na hora o que nós vamos fazer. E eu venho aqui dizer que quem tem Jesus tem tudo. O marido da viúva deixou o azeite, o símbolo do Espírito Santo, para ela. Querido, eu não sei como você entrou aqui, como é que está seu coração. Se você está com teus filhos na droga, doença que está te consumindo. Irmão, não é fácil não. Quando a gente está na dor, é que a gente vê como é difícil a gente caminhar, mas Deus é fiel. Se eu fosse olhar pela dor que eu sentia, eu nem pregava mais, nem subia mais aqui. Mas Deus, Ele é fiel, irmão. Ele te sustenta, Ele tem o poder de cura, Ele tem o poder de renovar novas alianças. Aleluia! Quero te dizer que para você, na casa do Senhor, tem lugar de provisão. Você não veio para cá à toa, não. Você está aqui, Deus está trabalhando lá, na tua casa, para quando você chegar, encontrar tudo na paz do Senhor, amém? Agar, quando ouviu a voz do Senhor e que chamou pelo seu nome, Deus te chama nesta manhã também pelo teu nome.
Eu não sei qual a situação que tu está vivendo. Talvez você veio para cá preocupado, ou talvez seja uma dívida, uma situação impossível. Deus quer falar para você que Ele te chamou pelo teu nome. Ele está chamando pelo teu nome. Eu não sei aqui qual era o nome da mulher. A mulher se chamava Maria, Joana, eu não sei. Ele está mandando você se erguer, que eu vou te fazer grande nessa terra. Você tem princípio como filho de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Na época, quando eu li a história de Agar, eu também tive esse sentimento. Mas depois o Espírito Santo de Deus falou sobre o pão e sobre a água. Jesus Cristo, aquele que te salvou, Ele não te deixa você passar na prova sem que você não veja a obra dele. Temos herança garantida, temos aliança com Jesus Cristo, temos pacto de sangue. Hoje em dia a gente vê tanta pessoa tatuada, né? Mas Jesus, Ele quer te marcar, fazer um pacto contigo com o sangue do Cordeiro. Primeiro passo que Ele te oferece nesta manhã é para você se levantar. O desejo de Deus é te ver andando por cima, correndo. O segundo passo, Deus deseja te ver voando nas asas do Espírito. Olha para o céu, irmão. Se você for lá fora agora, você olha para o céu. Essa imensidão de criação de Deus. E Ele manda você olhar para o céu. Ele manda você contar quantas estrelas há no céu, se é que você pode contar. Ele diz que assim será a tua descendência e a minha. Maravilhoso, né? Eu queria te convidar para você ficar de pé. Quero dizer para você, não dá ouvido às palavras negativas. Deus tem chamado e levará muita gente ao plano de Deus através de você. Amém? Nós vamos ouvir esse louvor. Quero dizer para você que quando Agar abriu os olhos, ela viu um poço de água. A viúva, ela viu o azeite. Ele está mandando você pegar os teus vasos. Ele quer encher de azeite. Ele quer me encher de azeite. Ele quer te encher de azeite. Aleluia! Ele quer te fazer crescer no sobrenatural. Deus deseja te preparar para a guerra. Seja uma atiradora de flecha. Guarda o que você tem. Não deixe o inimigo te enganar. Aleluia. Bota a mão no teu coração. Aleluia. Oh, ebalabalabalabala. Oh, Jesus. Tu és o Deus da glória. Que essa glória venha sobre nós, Senhor. Jesus, vem abençoar a tua igreja, Pai. Vem abençoar o teu povo.
Aleluia. Adora, adora o Senhor. Então eu louvarei. Então me dendarei. Aleluia. Oh, Jesus. Então eu adorarei. Adore, adore, adora Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Oh, Jesus, me renderei totalmente a Ti, Senhor. Oh, aleluia. Seja um Jacó na vida. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, rebalabalabala. Oh, Jesus. Sinta a presença de Deus. Sinta o toque do Espírito Santo. Essa casa é uma casa de oração. É uma casa aonde você pode vir a qualquer momento e ter uma intimidade com Deus. Aleluia. Aleluia. Então eu adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a Ti. Querido, você pode aplaudir o Senhor. Eu quero falar para você que logo mais é Santa Ceia, né, pastor? Logo mais é Santa Ceia. Você não pode ficar fora da mesa. Porque é aqui, querido, que você vai adquirir o conhecimento, a sabedoria para você prosseguir nessa jornada. Assim como Abraão arrumou a trouxa de Agar com pão e água,
Jacó, quando ele fugiu da casa dos seus pais e foi para a casa do seu tio, com medo do irmão, a primeira coisa que Jacó colocou na mesa para o seu irmão, quando ele pediu o prato de lentilha, foi o pão e a água. Ele fugiu, mas ele deixou pão e água para ele. O pensamento de Jacó era ele ser grande, ele crescer e ser grande. Mas ele deixou para o irmão pão e água para ver se ele se arrependia de não vender a sua primogenitura. Às vezes a gente, por não conhecer as coisas, a gente faz troca. Logo mais, é Santa Ceia. Em nome de Jesus. Coloca a bandeira aí. Nós temos que orar pela nossa nação. Nós temos que orar pelo Brasil. Orar pelos nossos irmãos que estão se... Muita gente já morreu. Para Deus cessar essa malignidade de guerra. Que essa situação não venha nos atingir. Amém? Vem cá, Luan. Quero te pedir para tu fazer uma oração aqui. Aleluia, feche seus olhos. Senhor Deus Pai, estamos aqui nessa hora em Tua presença te pedindo obrigado por Senhor ter dado a direção à pastora Olga para que nós pudéssemos levantar um clamor pela nossa nação. A Tua palavra diz que é para despertar aqueles que dormem, que é para levantarmos dentre os mortos que Cristo nos iluminará. E quantos de nós estamos dormindo nesse momento? Quantos de nós estamos no sono profundo enquanto o planeta Terra está se degradando em guerras? Homens devorando homens, famílias sendo destruídas, famílias estando desesperadas sem ter o que fazer, como foi dito pela pastora Olga. E muitos de nós aqui no Brasil, por não estarmos ainda sofrendo na pele ou sentindo, estamos dormindo, esquecendo que existem pessoas nesse momento necessitando de um pouco de água. Enquanto nós, às vezes, reclamamos da água que temos, reclamamos do alimento que está sobre nossa mesa, mas existem pessoas que dariam tudo nesse momento para ter algo que comer. E nós temos, muitas vezes não com fartura, mas o Senhor não deixa faltar nada na nossa mesa. Eu quero te pedir que a nossa nação, Pai, principalmente nós evangélicos, ou que se dizemos evangélicos, que possamos nos despertar, acordar para a vida, e entender que a nossa nação a qualquer momento pode ser afligida com essa guerra que está acontecendo lá na Europa, mas que a América do Sul em alguns dias já pode começar a ser afetada, e nós já começamos a sentir isso nas nossas prateleiras, começaram a sentir isso nos postos de gasolina, e nós entendemos que a guerra já começou a acontecer aqui no Brasil, mas que nós possamos nos posicionar com nosso joelho no chão, em nossas casas, está clamando a Ti por um socorro bem presente nesse momento de angústia, nesse momento de tristeza, calamidade pública que tem afetado tantas famílias, tantas vidas, e que o Senhor tem nos mantido, Pai, apesar de tudo. Eu quero te pedir que o Senhor venha, Deus, guardar a nossa família, guardar a nossa casa, independente do que venha a acontecer, que nós venhamos a crer na Tua provisão, crer, Deus, que o Senhor irá intervir em tudo que aconteça, Pai, nesse planeta. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha com o Seu Espírito Santo. Eu quero que o coração de muitos líderes nesse mundo
já está endurecido, assim como o coração de Faraó foi endurecido naquele momento de saída do povo do Egito. Mas eu quero te pedir, Pai, que mesmo que o coração de muitos líderes, presidentes ou até mesmo reis venham estar endurecidos pela sua permissão, que o Senhor possa mostrar para cada um deles que o poder está sobre as suas mãos, Pai, e que nada fugiu do teu controle. O homem faz, mas ele só faz porque o Senhor permite. E é nisso que nos apoiamos, é nessa palavra que nos apoiamos e confiamos. E entregamos a nossa nação, o nosso país, que querendo ou não, é um país privilegiado. Porque muitos países estão sofrendo lá fora, perseguições, morrendo, sentindo na pele, coisas acontecendo, atrocidades acontecendo, mas aqui no Brasil, nós com todos os problemas, botamos a nossa cabeça no travesseiro e dormimos em paz. Isso ninguém pode negar. E nós te agradecemos por esse grande privilégio de morarmos em uma nação que até o momento está em paz, apesar de tudo. Eu te peço, tenha misericórdia de nós e continue, Deus, tomando cada liderança em tuas mãos, protegendo cada pastor, cada líder espiritual, para que os pastores venham continuar se posicionando, colocando, Pai, o só em membresia para estar orando, para estar clamando e não desistir, Pai, da fé, porque muitos estão voltando atrás, mas que possamos estar e continuar posicionados em Ti. Essa oração que te fazemos e que te agradecemos por tudo que o Senhor fez, faz e ainda irá fazer em nossas vidas. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Obrigada. Pastor Charles.